sabia que um estrangeiro que fica mais de 183 dias no Brasil pode ser considerado residente tributário, mesmo que tenha vindo só a passeio? E que um brasileiro que sai do país sem comunicar à Receita Federal pode continuar sendo tributado como se nunca tivesse saído do país? Pois é, esses detalhes parecem simples, mas que fazem toda a diferença na vida de quem vive fora ou chega para morar aqui no Brasil. Hoje eu vou te explicar de forma clara e prática quando uma pessoa se torna residente fiscal e como isso afeta a tributação e o que muda para os estrangeiros e brasileiros que vivem no exterior. Eu sou Cláudia Zahara, advogada especialista em tributos e inventários nacionais e internacionais, e se você quer entender como evitar a bitributação e proteger o seu patrimônio global, fica aqui comigo até o final, porque esse vídeo é para você. Vamos começar falando do estrangeiro que chega ao Brasil. Se ele vem sem a intenção de morar definitivamente, ou seja, ele entra com visto temporário, e isso inclui até mesmo visto de turista, viu? Ele ainda assim não é considerado residente tributário no Brasil. Mas atenção, o que define a residência tributária é o tempo de permanência no país. Se esse estrangeiro permanecer mais de 183 dias dentro de um período de 12 meses, ele automaticamente se torna residente tributário no Brasil. E aqui existe um detalhe que muita gente erra. Esses 183 dias podem ser consecutivos ou não. Ou seja, não importa se ele veio várias vezes. Ficou 30 dias numa viagem, depois voltou mais 15 dias e assim por diante. Se, somando todos os períodos de estadia, dentro de um período de 12 meses corridos, e não do ano calendário, viu? Ele completar mais de 183 dias, pronto, ele já é considerado residente fiscal no Brasil. Esse período conta a partir da data de entrada no país e não de janeiro a dezembro, como acontece na declaração de imposto de renda. Então, se ele entrou em agosto de 2023, a contagem dos 12 meses vai até agosto de 2024. Completou mais de 183 dias dentro desse intervalo, automaticamente ele passou a ser considerado residente tributário no Brasil, ainda que o visto seja de turista. Mas existem exceções, viu? Por exemplo, diplomatas ou servidores de governos estrangeiros que estejam no Brasil atuando em território estrangeiro, como, por exemplo, um cônsul, um outro servidor que trabalha no consulado do próprio país, nesse caso, não é considerado residente tributário no Brasil. Por quê? Juridicamente, o consulado é uma extensão do território do país de origem. Situação parecida ocorre com os brasileiros embarcados em navios com bandeira nacional. Mesmo que estejam fisicamente fora do país, eles continuam sendo residentes tributários no Brasil, pois trabalham no território considerado brasileiro. Então, resumindo, estrangeiro que permanece mais de 183 dias no Brasil, consecutivos ou não, é considerado residente tributário. Diplomata que atua em território estrangeiro dentro do Brasil, não é. Brasileiro embarcado sob bandeira nacional continua sendo residente fiscal aqui no Brasil. Agora o contrário, o brasileiro que sai do Brasil. Se um brasileiro decide morar no exterior, ele precisa fazer o comunicado de saída definitiva do país para a Receita Federal. Esse é um passo essencial para deixar de ser considerado residente tributário no Brasil. A partir dessa comunicação, ele deixa de ser obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda anual e passa a ser tributado como não residente. Mas atenção, ele deve indicar um procurador no Brasil, alguém de confiança que possa responder por eventuais questões fiscais em seu nome, usando o próprio CPF. Esse procurador será o elo entre o contribuinte que saiu do país e o fisco brasileiro. Antes de continuarmos, se você está gostando desse conteúdo, então curta o vídeo.
Se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também tenha saído do país sem fazer a declaração de saída definitiva. Comente aqui a sua dúvida, a gente quer saber. E se você está passando por um processo de mudança para o exterior ou acabou de voltar para o Brasil e quer se planejar de forma correta, deixei um link aqui embaixo para falar com alguém da minha equipe. Eu vou ter o maior prazer de te orientar pessoalmente. E como ficam os rendimentos no Brasil após a saída definitiva? Mesmo após sair, o brasileiro pode continuar recebendo rendimentos aqui. Por exemplo, aposentadoria do INSS, aluguéis, rendimentos de investimentos. Nesses casos, a tributação é diferente. A alíquota passa a ser fixa de 25% na fonte e não pela tabela progressiva. Só que é preciso fazer uma análise cuidadosa. Em alguns casos, não compensa se declarar como não residente. Por exemplo, se os rendimentos de aluguéis são baixos pela tabela progressiva, a tributação é inferior a 25%. Nesse caso, pode valer a pena continuar como residente fiscal no Brasil. Uma inovação aqui é que a decisão do STF em 2024 alterou a forma de tributação da aposentadoria de quem mora no exterior e recebe o benefício aqui no Brasil. Assim, falando exclusivamente sobre aposentadoria e pensões, ainda que a pessoa more no exterior, será tributada na tabela progressiva e não nos 25% como os demais rendimentos, o que é muito mais vantajoso. Mas é preciso lembrar que isso varia de caso a caso, precisando de um planejamento tributário personalizado. Diferente de outros países que têm acordo para que não haja bitributação, hoje é importante falar sobre a reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos. Até 2022, havia reciprocidade tributária entre o Brasil e os Estados Unidos. Isso permitia compensar impostos pagos em um país no outro, mesmo sem tratado formal, só pela reciprocidade mesmo. Porém, os Estados Unidos cancelaram essa reciprocidade em 2022. Ou seja, hoje os impostos pagos no Brasil não podem mais ser compensados lá. Mas os impostos pagos nos Estados Unidos ainda podem ser compensados aqui. Pelo menos até nova manifestação da Receita Federal. Porque o planejamento tributário é essencial. Tudo que eu expliquei aqui mostra uma coisa muito clara. O planejamento tributário é indispensável para quem muda de país, seja estrangeiro vindo para o Brasil, seja brasileiro indo morar fora. Caracterizar corretamente a residência fiscal, entender os acordos internacionais, saber quando declarar a saída definitiva e planejar onde pagar imposto é o que garante segurança jurídica, economia e conformidade fiscal. Muitas pessoas enfrentam autuações, multas e cobranças indevidas simplesmente porque não formalizaram corretamente a sua saída perante a Receita Federal. Portanto, se você está em processo de expatriação, imigração ou retorno ao Brasil, procure orientação jurídica especializada. A residência fiscal não é apenas um conceito técnico. Ela define onde você deve pagar os tributos e como proteger o seu patrimônio global. Vou deixar aqui um link de um vídeo que explica como a Haddad vai pegar os brasileiros que saíram do país sem fazer a declaração de saída definitiva. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor sobre a residência tributária, expatriação, tributação internacional, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu sou Cláudia Zahara e até o próximo.